Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso programa do curso Aprendizes do Evangelho, esse ano 3, nós estamos estudando as leis morais da vida, contidas no livro terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para muitos, essa é uma parte filosófica da doutrina, mas como nós, no nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos compreendendo a necessidade que se faz de associar o evangelho dentro daquela fé raciocinada, mas exatamente onde nós procuramos os recursos e os mecanismos para o nosso progresso. Então, quando nós compreendermos essa dualidade espírito e matéria, quando nós tivermos a verdadeira consciência de que nós aprendemos e evoluímos tanto na matéria quanto em espírito, nós vamos vendo o quão grande é a nossa responsabilidade e a necessidade do comprometimento junto àquilo que Deus, o Pai Todo-Poderoso, colocou sobre a nossa responsabilidade, aquilo que é para que possamos avançar. A lei de conservação e a lei de destruição. As imagens que, num primeiro momento, podem até chocar, como a imagem primeira, né, do nosso slide, da nossa aula, nossa, mas nos tempos de hoje, onde todo mundo procura paz, harmonia e equilíbrio, vamos ver que tem tudo a ver. É esse o objetivo. Nós precisamos, muitas vezes, romper com alguns tabus e com algumas crendices para fazer avançar aqueles que estão à nossa volta e aqueles que conosco convivem. Então, a lei de conservação. Há indivíduos que, em uma crise de loucura, revelam uma surpreendente força. É que, em face dos seus desajustes, sentem-se extremamente ameaçados por qualquer pessoa ou coisa que se aproxime, exacerbando o instinto de conservação. Esse instinto que nós trazemos ainda da fase animal, do nosso reino animal, o automatismo que nós acabamos desenvolvendo, então, tudo isso se faz necessário. Nós vamos levar ainda por várias encarnações e ainda em muitos mundos. O instinto não deixa de ser uma protoconsciência, é uma consciência ali, um raciocínio, ainda que primitivo. Aqui, quando ele fala algumas crises de loucura, exceto a loucura que nós sabemos que é genética, que é orgânica, que vem dos desajustes dos genes já da espiritualidade, a loucura, seja ela por obsessão, seja ela pelo álcool, pelas drogas ou por vários tipos de psicotrópicos, muitas dessas criaturas fazem com que eles se sentem muito mais fortes, poderosos, e vão buscar forças quando se sentem ameaçados, exatamente onde vai brotar ali esse instinto de conservação, a preservação da vida e da espécie. É que diante do perigo, ou da dor, ou da fome, ou do medo, sejam situações reais ou imaginárias, nosso corpo entra imediatamente em estado de alerta, com a descarga de substâncias como adrenalina na corrente sanguínea, potencializando as nossas energias. Cada vez que nós estudamos qualquer situação que nós partimos para a racionalidade, fazendo uso da lógica, não tem como não nos remetermos às colocações do Alexandre no livro Missionários da Luz, porque lá ele fala com bastante propriedade que, à medida que nós compreendermos toda a complexidade que é o corpo humano e o trabalho dos arquitetos espirituais para o desenvolvimento espiritual
aqui na nossa jornada, aí sim nós vamos valorizar essa criação divina. Então, esses hormônios, seja adrenalina, seja outro, serotonina e outros tantos que tem. Então, o próprio corpo são os automatismos que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução. Nós falamos da agregação da matéria lá nos minerais, falamos da sensibilidade ou da sensação dos vegetais, falamos dos instintos dos animais e chegamos aqui à época da razão e do raciocínio. Mas, quando nós estamos perto, hoje não tem mais fogueira, mas o fogão, quando nós estamos, seja fritando um ovo, seja fazendo ali uma alimentação, comida, imediatamente, muitas vezes nós nos distraímos e é imediato, quando a mão se aproxima, que sente aquele calor, às vezes é até brusca a nossa resistência. Isso é instinto. Agora, imagine essa carga toda exatamente onde vai parar. É quando nós estudamos, aqueles que não estavam conosco nos anos anteriores, mas nós vamos falar disso novamente. É aí que entra a importância dos corpos, duplo etérico, porque o duplo etérico, a função dele é exatamente barrar, é exatamente ali proteger o corpo físico dessas descargas emocionais, inclusive do infarto em algumas circunstâncias. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, dependendo das circunstâncias, nós agimos por instinto. Em outras circunstâncias, nós vamos raciocinar. Hoje, se nós, porventura, sofrermos qualquer tipo de acidente e cairmos, por exemplo, numa enchente, numa enxurrada, num rio, nós ali vamos pelo instinto, nós vamos procurar a sobrevivência. Mas se nós estamos parados, se nós estamos em um lugar seguro, e estamos vendo a água subindo, estamos vendo que a enchente está vindo, nós agimos de uma forma racional, como escapar, como se proteger. É esse o sentido de conservação que ele fala. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Então, é a presença divina na nossa existência, qualquer que seja. Da mesma forma que Deus provém, protege e atende às necessidades dos animais, mas eles lutam, eles fazem, eles procuram o alimento, eles cuidam das suas crias, da reprodução e tudo mais, mas eles também, sim, não estão simplesmente deixados aqui por ser. Então, os seres vivos, com que fim Deus outorgou a todos os seres vivos? É a necessidade do aprendizado, é a necessidade do aperfeiçoamento que nós vamos vivenciando. Só que em algumas circunstâncias de perigo, onde corremos risco de vida, então, muitas vezes, a racionalidade fica de lado e simplesmente nós partimos para o instinto. E isso, como já dissemos, vem muitas vezes dos reinos inferiores e das próprias experiências que nós já tivemos em vidas pretéritas. Através de experiências sucessivas em organismos mais complexos, o espírito automatizou reações aos impulsos exteriores, gravando-as em seu perispírito para adequar-se ao meio ambiente.
O perispírito, como nós já falamos, funciona como se fosse ali aquela pasta que está lá no HD espiritual. Sim, então o perispírito está ali, todas as nossas experiências, mais uma vez, todas as nossas experiências, desde o mineral, vegetal, está no HD. Ah, então por que eu não lembro quando eu fui? Porque não tem necessidade. A cada nova informação que nós recebemos, é preciso desocupar essa pasta que está ali ocupando espaço e colocar ela nas nuvens para que outra pasta com as informações, o conhecimento que nós recebemos hoje, possa ser utilizado no momento em que se fizer necessário. A cada experiência, nós nos melhoramos. Isso em termos desde o princípio espiritual. A partir do momento em que nós recebemos a dádiva do livre-arbítrio e aí passamos a ser espírito, então este nosso desenvolvimento, ele sim, de uma forma mais rápida, não veloz, mas de uma forma mais rápida, porque aí nós temos maiores facilidades de gravar essas alavancas e esses recursos que nos auxiliam em nossa caminhada. Sem a reencarnação, é praticamente impossível explicar o instinto que começa a surgir no ser, cujo princípio inteligente já passou pelos estados de vibração no mineral, sensibilidade no vegetal e alcançou a ação no animal. A reencarnação seria o resumo de todas as leis, a lei de justiça, de amor e de caridade. Sem reencarnação, não conseguimos explicar as diferenças e a diversidade dos seres no planeta Terra. Imaginemos, então, nos outros mundos. Porque muitos disso, quando fala vibração do mineral, hoje nós estamos de pé, hoje nós nos sustentamos pelos membros inferiores às pernas, é a agregação da matéria lá no mineral. Quando nós ali no vegetal, a seiva que corria ali no tronco, nos galhos, que floresceu, que frutificou, essa sensibilidade, tudo isso é um protótipo da nossa corrente sanguínea. É nos vegetais que nós começamos a desenvolver a memória. Você corta o galho de uma árvore, significa que o galho vai nascer igual e no mesmo local, mas a própria árvore vai ali, tem a sua transformação, ele vai se regenerar. Então, estamos ali desenvolvendo a capacidade da nossa sensação. O instinto, do instinto a raciocínio, o tempo é o mesmo. Onde ocorre e quando ocorre essa transformação de um reino para outro, não existe explicação. Não sabemos quando nem como ocorre, mas sabemos que se processa. E como tudo é perfeição na lei divina, não é algo que se diz de meses ou anos. Muitas vezes são séculos, às vezes são milênios. As próprias plantas têm complexos mecanismos de defesa, reagindo a ameaças como a seca, o frio, a enchente e os predadores. Nós tivemos aí tragédias há pouco, como tivemos no litoral norte, como nós tivemos terremoto da Síria e da Turquia, como tivemos o tsunami lá pelo ano 2000. Não morreu animais, dificilmente os animais. Por quê? O instinto, eles têm como se fosse um sentido mais aguçado. Eles têm essa percepção, a espiritualidade como que os avisa do que vai acontecer. E eles, pelo instinto, eles obedecem. Os seres humanos não. Os seres humanos, dentro dos... aqui não vai cair, aqui o barranco não vai ceder, aqui a água não vai chegar. Esquecendo-se de que placas tectônicas, vulcões, terremotos, maremotos,
não pede autorização àquele que construiu aqui ou lá ou acolá. Não, é preciso nós entendermos isso que ele está dizendo. A própria planta tem, sim, basta ver como o cacto sobrevive lá no deserto. Como encontramos o pinheiro, por exemplo, que é o símbolo do Natal? Porque sobrevive lá a neve, é aquelas temperaturas lá muito baixas. E assim são também em relação aos predadores. Se nós não tivermos, é preciso ter, mas você precisa ter o predador, porque faz parte do equilíbrio. Então, a lei de conservação poderia perfeitamente também ser conhecida como lei do equilíbrio. Tudo se harmoniza dentro de um contexto para um bem maior. Essas ações reflexas incorporam-se, assim, ao patrimônio perispiritual do ser, e se manifestam no vegetal, no animal e no homem por meio de atos espontâneos e involuntários, que têm, em geral, uma finalidade útil, tanto para o ser que realiza, quanto para a sua espécie. Muitos dos nossos atos, nós não podemos, os animais agem dentro de um automático, eles agem não de uma forma robótica, não é porque os pardais constroem os ninhos, como era na época do Cristo e hoje. Não, mas como sobreviver ao terremoto lá da Turquia e lá da Síria, como que é essa lei? Vamos falar com mais propriedade na lei de destruição. Mas qual seria onde a aplicação da lei de conservação? Ao construir, porque todos sabem que nessas regiões, esses abalos sísmicos têm uma grande possibilidade de acontecer. Então, é a prudência, é o conhecimento em benefício de um todo. Porém, muitas vezes, o espírito encarnado, vamos dizer assim, o homem, negligenciam essas informações espirituais que ele traz do seu patrimônio perispiritual. E aí depois todos vão culpar a providência, Deus, Jesus ou qualquer que seja a divindade a que prestam culto. Podemos identificar esses atos no movimento da planta, que se volta na direção dos raios solares, na arte com que a aranha tece a sua teia para capturar os insetos de que se nutre, ou no ato de sucção que o bebê se alimenta. Nós não temos, não existe um curso, né, para a criança que vai nascer. Ele nasceu e de lá ele vai imediatamente para um curso para ele aprender a se alimentar. Como ele vai ali sugar o leite materno para a sua sobrevivência? Não existe um curso. Como que ele aprendeu, então? Sim, é o instinto, sim, mas também ele já traz isso no seu arquivo perispiritual. Já viveu essa experiência. Agora, a aranha é o raciocínio, ela não tem um raciocínio, não tem um pensamento, mas tem esse instinto de como sobreviver. A espiritualidade dota a cada um de acordo com a sua necessidade. E o próprio meio faz com que isso se esvaie. Então, muitas vezes hoje, nós encontramos, às vezes, nas metrópoles, como São Paulo, às vezes tem uma grande proliferação, por exemplo, de ratos. E tem ratos que são do tamanho de gatos, mas isso não existe na natureza. O rato é o camundongo. Esses ratos, essas ratazanas gigantescas, isso é uma anomalia de toda a química, de todas as drogas conservantes e acidulantes da alimentação dos esgotos, que muda a genética desses animais. Nós não temos cobras nas cidades. Daí você não tem o predador. Então, tudo isso, como fica a conservação? Como que isso busca? Mas plante uma violeta ou uma azaleia e deixa ela num canto
ali do jardim, da garagem, da casa, da sacada do apartamento. Nós vamos perceber que o desenvolvimento dela vai sempre na direção de onde o Sol nasce. Por quê? Porque ao Sol, esse período que o Sol está nascendo, ele alimenta e não é prejudicial. Diferente do Sol vespertino, que aí já não é mais uma energia, e sim um calor, que é muito mais prejudicial do que benéfico. Podemos, desse modo, traçar uma demarcação bem nítida entre instinto e inteligência. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão e nem combinação ou premeditação. Você não está andando na rua e você vai dizer, eu vou bater naquele carro lá naquele terceiro farol. Você não vai entrar no ônibus ou no metrô e vai dizer, olha, na estação tal eu vou tropeçar e vou cair. Não, não é assim que funciona. A nossa vida sempre é gerida no sentido de preservação, de cuidados, de prudência. Agora, se a composição do metrô, se o ônibus, ou se, de repente, o automóvel, devido a alguma coisa que aconteceu, você precisa de uma frenagem brusca, lógico, o coração acelera, é a adrenalina que é jogada. E a mesma coisa, o movimento da composição, nós logo procuramos nos agarrar naquilo que inconscientemente nós olhamos e que tem condições de nos proteger ou, assim, manter a nossa existência. É assim que a planta procura o ar, é assim que a luz dirige suas raízes, procura o ar e a luz, dirige as suas raízes para a água e para a terra nutriente. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou os prejudica, e buscam, conforme a estação, os climas mais propícios. Se está nevando, eles não vão ficar andando para aqui e para lá. Se está um calor escaldante, eles também não vão ficar ali gastando a energia e a própria hidratação em si. Então, é o instinto. Como isso funciona? É essa psicosfera em que nós vivemos. Então, o Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores do Evangelho, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, que quando Jesus estava se preparando para reencarnar, para encarnar na Terra, ele fala assim, ele não fala encarnar, ele fala vir à Terra, ele fala assim que a psicosfera do planeta mudou. Então, ele fala que naquela região da Judéia, da Galileia, os pés de figo, os galhos chegavam quase a quebrar, arrastavam-se pelo chão, tamanha foi a produtividade. As ovelhas davam 5, 6 vezes mais eram a produção de leite. As abelhas, o mel, chegou a um ponto em que tinha uma oferta muito maior do que a procura. Isso é a psicosfera, isso é um ambiente saudável, isso é uma energia, é um magnetismo proporcionando condições de vida salutar em todos os departamentos do planeta. Isso para que nós possamos sentir a grandiosidade energética que partia deste que é o nosso diretor angélico. Quanto aos excessos que praticamos muitas vezes, mostra-se interessante a observação de Kardec na pergunta 714 do Livro dos Espíritos. O homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres coloca-se abaixo do animal. Desculpa. Porque o animal sabe se deter na satisfação das suas necessidades.
Só para citar 2 pontos. O chamado CIO, o ciclo de reprodução dos animais. Eles têm todo um período de fertilidade e quem sabe, eles não ficam lá consultando uma receita médica, isso ou aquilo, se dá, se não dá, se pode, se não pode, se é conveniente, se não é, se tem muito. Não, existe essa época, isso sim, mas tudo delimitado. É o equilíbrio que se faz necessário. Então, desta forma, a mesma coisa é a alimentação. Se eles abatem um pequeno coelho, uma raposa, alguns predadores, é claro que isso é insuficiente devido, né, às suas necessidades alimentares, de proteína e outra coisa. Mas quando é um animal de grande porte, ele não fica ali igual nós, muitas vezes, quando sentamos à mesa e nos achamos que temos que nos alimentar de tudo que ali está. Não, eles, saciados, eles partem, então, e deixa exatamente isso para que outros possam se alimentar, diferentemente de nós racionais, os seres humanos. Então, eles, os animais, mesmo só com o instinto, eles conseguem saber a conservação. Eles fogem do exagero e do desequilíbrio, diferente de nós, que começamos a pensar, mas já que eu estou... mas só mais um pedacinho, só mais um golinho, mas a sobremesa... E aí nós vamos... Isso só para citar 2 exemplos, mas nós precisamos entender todo o contexto da nossa existência, não apenas familiar, coletivo e principalmente a moral. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores os excessos, mais dá à natureza animal império sobre a natureza espiritual. Ele está falando do homem, que não sabe se deter nas suas necessidades. Então, ele fala que o homem esquece-se de Deus, da razão, do raciocínio, da inteligência, e aproxima-se muito mais do instinto, aproxima-se muito mais do animal do que da angelitude que nós estamos a caminho. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo, são punição à transgressão da lei de Deus. Então, tudo, se nós tivéssemos a conscientização, e principalmente se nós aprendêssemos a colocar limites, o mundo seria muito melhor. É claro que o hospital vai sempre existir. As enfermidades físicas, as enfermidades do corpo físico, é uma necessidade de expurgo. Se nós estamos resignados e conscientes, muitas vezes o espírito já está curado, mas o corpo físico ainda precisa fazer a devida reparação naquilo que um dia ele negligenciou. Então, doenças, enfermidades, o próprio desencarne, muitas vezes está relacionados a esse exagero, a esse desequilíbrio, essa busca da satisfação, essa busca do prazer. Mas hoje eu tenho, então eu vou fazer uso disso que eu tenho hoje, eu vou usar dia e noite, porque de repente semana que vem eu não vou ter oportunidade. Não, não é. Nós aprendemos, temos que ser como Paulo de Tarso, que nos ensinou. Eu sei viver na abastança e na abundância, mas quando estiver na penúria ou quando estiver limitado, saberei também louvar ao Criador. É o que mais difícil para nós. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Uma coisa leva à outra. Nós precisamos cuidar, não idolatrar, não entender que o corpo é maior ou mais do que o espírito. Não, sim, temos que cuidar do bem-estar. Os órgãos são limitados, têm um princípio vital.
Sim, é esse o objetivo. Se nós estamos aqui, se nós tomamos água, nos alimentamos da maneira correta, o nosso fluido vital, segundo Emmanuel, era para uma média de 98 anos, quando ele falou isso no livro Consolador. Mas aqueles que exageram, aqueles que vão muito do desequilíbrio, não vai ter fluido vital para tudo isso. Então, sim, porque nós precisamos nos manter. E a lei do trabalho é uma consequência natural. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa do outro e não venha a diminuir as forças físicas nem as forças morais. Aquele que trabalha 7 dias por semana, aquele que trabalha 14, 16 horas por dia para deixar para os filhos o que ele não teve, para dar um conforto para a família, tudo isso será contado dentro desse procurar o bem-estar. Precisa ver se isso não está desgastando o físico. Quando nós olhamos lá nos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Sinai, lá tem um dizendo que é preciso o descanso semanal. Lá dentro do judaísmo, o sábado, o dia do Senhor, que depois foi transformado no Ocidente no domingo. Mas sim, a mesma coisa. Se nós procuramos o bem-estar, mas estamos escravizando o outro, estamos sonegando saúde, bem-estar, estamos sonegando lazer, a proximidade com a família daqueles que estão sobre a nossa tutela, essa parte é condenável. Essa parte está em desacordo. Mas desde que você esteja cumprindo o seu horário de trabalho, porque se nós fizermos o nosso trabalho com responsabilidade ali, ninguém precisa trabalhar mais do que o necessário. Nós conseguimos realizar todas as tarefas dentro daquele horário pré-estabelecido. Mas nós ficamos no celular, nós vamos fazer as nossas necessidades, ou então, muitas vezes, preciso sentar ali um pouco, fugir, e aí passamos do tempo. Nós estamos sonegando, nós estamos indo no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. E aí entra a parte das forças morais. A força moral, essa se esvai muito se nós não observarmos onde estamos e com quem estamos. Existem, sim, os vampiros espirituais, existem aqueles que absorvem as nossas melhores energias e que nos deixam verdadeiramente atribulados, extenuados, onde nós precisamos de muito para o nosso refazimento. E a lei de conservação não precisa de tudo isso. É observância e harmonia. Deus oferece aos seres humanos condições de sobrevivência através de um planeta em equilíbrio e rico em recursos naturais. Porém, seus habitantes, por egoísmo e imprevidência, utilizam mal os recursos colocados à disposição pelo Criador. Então, mais uma vez, voltando até mesmo dentro daquilo que foi colocado. Vamos pegar os mais recentes. Toda a tragédia que nós vivenciamos no litoral norte e o terremoto que ainda hoje causa grande transtorno. É o flagelo natural necessário. Com tantos lugares para construir, por que não respeitar a natureza? Quando nós olhamos, seja dentro da Gênese mosaica, seja dentro da Gênese kardeciana, quando está lá o período de aluvião, quando está lá que fala, olha, separem as águas, que apareça o elemento árido,
que está lá na Bíblia, apareça as águas embaixo do firmamento, as águas em cima do firmamento que apareçam. Tudo tem um natural. Se as águas separaram, águas que estão embaixo do firmamento, mares e oceanos, água salgada. Águas no firmamento, acima do firmamento, água doce, fazendo uma relação com a chuva, mas sim rios e lagos, é a diferença das águas. Mas se nós sabemos que tudo isso aqui um dia foi vapor, foi água, foi gases, tudo tem um espaço. Aquela terra, tudo aquilo ali vai se formar. Tudo aquilo tem uma razão. Ah, mas eu fiz uma boa... Não existe uma boa base. Então, não estamos aqui condenando este ou aquele, aquela ou aquela outra instituição, este departamento, este governo, ou isto ou aquilo. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar da lei de Deus. Se o homem, ser humano, dentro da lei de conservação, quando ele estivesse construindo, ele falasse, olha, pode chover uma chuva torrencial, o terreno vai ceder, tudo isso aqui está no morro, a tendência não é subir, é descer. Então, tudo isso vai parar onde? Mas não. Nós negligenciamos essas situações. E depois culpamos Deus pela nossa falta de responsabilidade. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Não estamos defendendo nenhuma ideologia, vamos deixar bem claro. É livro dos espíritos. A alimentação animal com relação ao homem é contrário à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. Então, proteínas, vitaminas, sim, não é questão de ser em 1857, quando foi escrito o Livro dos Espíritos. A nossa constituição física precisa desse alimento, da carne. Hoje, nós já temos condições de encontrar proteínas e vitaminas em outros alimentos, inclusive do vegetal. Mas isto não é errado, não é pecado, não é contrário à lei da natureza. Contrário à lei da natureza, somos nós, que já não nos alimentamos de carne e gostamos de criticar aqueles que ainda sentem essa necessidade. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Não adianta nós querermos pegar aí os nossos irmãos em algumas tarefas diárias. Pega um pedreiro, um servente de pedreiro, alguém que trabalha pesado, carregando e descarregando pesos, ele não pode se alimentar simplesmente de alface e agrião. Não adianta comer uma saladinha de grão de bico. O corpo físico precisa de algo mais. Então, é de acordo com a necessidade. Agora, nós podemos nos alimentar de carne? Podemos, mas eu não preciso comer carne no café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Eu posso limitar, é a lei de conservação. É essa a nossa dificuldade, encontrar o limite daquilo que eu posso. Assim, no que tange ao gozo dos bens terrenos, é importante o uso da razão, aliada à responsabilidade, a fim de que não sejam cometidos excessos, preservando o limite entre o necessário e o supérfluo, e evitando os desequilíbrios físicos e ambientais. Sim, é o uso da razão. Um pequeno parêntese, mas que tem a ver com o texto.
Todos nós ouvimos falar de emigração e imigração dos espíritos dentro da lei de conservação do nosso planeta. Emigração, com emigração, são os próprios espíritos ligados ao planeta Terra reencarnando. Então, tem criança que nasce e quer carne, quer leite, quer uma série de coisas. Essa é emigração. São os próprios espíritos ligados ao planeta. E temos imigração. Imigração são esses espíritos que estão chegando e que não têm nenhuma ligação com a Terra. São espíritos que vêm de outros orbes, de outras estrelas, de outros mundos, e que não têm essa necessidade alimentar como a que nós, ligados ao planeta Terra. Então, tudo isso faz parte do quê? Porque todos nós temos a razão, o raciocínio e a inteligência, para que nós possamos sobreviver com qualidade. Enquanto eu tomo água, alguma pergunta ou dúvida a respeito da lei de conservação? Estou achando magnífica a aula. Quanta coisa para aprender. Obrigado. Então vamos dando sequência. Se tiver alguma dúvida, vocês anotam, coloca no chat aí. Fala. Não, eu queria perguntar sobre a questão da alimentação por carne, porque acho que Ramatiz fala muito sobre essa questão da alimentação da carne. Acho que você deve ter lido algum material sobre isso. Mas eu acredito que o ponto que ele fala é mais na questão dos mundos mais evoluídos, né? Porque acho que após que a humanidade vai evoluir, essa alimentação por carne ela não vai ser mais necessária, né? E aí, aos olhos de quem está nesse nível evolutivo, se torna uma coisa, vamos dizer assim, bizarra, né? A relação que nós temos, e a única informação a respeito dos mundos mais concretas, está exatamente numa mensagem do espírito Jorge, quando ele fala da vida em Júpiter. O que acontece? À medida, o Alexandre também fala isso no livro Missionários da Luz. O que ele fala? Os animais, o reino, a própria vegetação, mas os animais especificamente, nos mundos superiores, eles são auxiliares, eles são colaboradores do homem, vamos assim dizer, tá? Porque é hominal, essa fase hominal. Respondendo, inclusive os benfeitores falam que a forma dos corpos nos outros mundos é muito semelhante à forma nossa hoje do planeta Terra. Então, os animais, eles são colaboradores, eles são assistentes, eles são ajudantes. Então, como que nós vamos nos alimentar? E basta, nesse sentido do que você está falando, basta nós pensarmos da seguinte forma. Nós vamos criar um cachorro, um gato, um porco e uma galinha, com as mesmas condições, a mesma fonte de alimento, de carinho e de afeto. E aí, nós tratamos eles com a mesma coisa. Aí, no Natal, nós vamos lá com todo aquele carinho, com uma mão para trás, porque ele tem uma faca. Por que nós vamos matar o porco? Por que nós vamos matar a galinha? E não vamos matar o cachorro e nem o gato? Em outros, claro, em outros continentes, em outras nações, isso seria perfeitamente normal. Mas por quê? Se nós tratamos um com carinho e nos alimentamos dele, por que tratamos o outro com o mesmo carinho e não nos alimentamos dele? Então, à medida em que avançarmos espiritualmente, essa conscientização, é por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Pequeninos não está dizendo criança, pequeninos espirituais. É claro que tem um contexto evangélico que leva a essa interpretação junto que seja criança. Mas deixai vir a mim os pequeninos são os animais, são as plantas, são os reinos inferiores, que é de nossa responsabilidade. Porque assim como nós temos que preservar os animais, nós temos que preservar o meio ambiente, as águas, as árvores e tudo. Então, como você muito bem colocou,
a nossa conscientização de que eles são nossos auxiliares, isso sim já será uma forma de impedimento moral para que nós não nos alimentemos deles. Por quê? Conscientes e cientes do nosso papel, nós vamos procurar outras formas para buscar essas proteínas e as vitaminas necessárias. Mas, por outro lado, veja só, uma informação. Nós podemos trazer para a doutrina espírita, quando ele fala a carne alimenta a carne, que é o que está lá. A carne alimenta a carne. Não poderia ser aí a doação de órgãos? A carne, nutrindo a carne? Porque os nossos órgãos não vão todos para o túmulo, não vão todos ali passar pela decomposição. A carne nutre a carne. Não seria um efeito moral? Por quê? Nós estamos nutrindo a carne. Os olhos, as córneas, o fígado, o pulmão, o rim, o fígado e outro, até a pele, não está alimentando uma outra carne? Não está dando continuidade a uma forma de vida? Então, tudo isso são conhecimento, tudo isso são aplicações. Nós poderíamos, se nós tivéssemos com a moral ilibada, se nós estivéssemos aí numa condição de Chico Xavier, Francisco de Assis, nós poderíamos falar, não, eu vou por causa... Não, nós ainda cometemos equívocos, mas não é porque somos maus ou ruins, nós somos imperfeitos e ainda temos muito o que aprender, tá bom? Vamos lá, partindo então para a lei agora de destruição. O que se deve entender por lei de destruição? A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses. Quantas vidas nós já tivemos? Quantos corpos nós já tivemos? Quantas situações nós já vivenciamos? Tudo isso é uma destruição. A morte é uma destruição do corpo físico, mas é um recomeço para o espírito. É uma oportunidade de alavancar. A morte do casulo, da lagarta, permite a vida da borboleta. Então, tudo isso nós ainda temos dificuldades de compreender, porque nós muitas vezes nos agarramos àquilo que é temporário, aquilo que é para nós simplesmente um estágio, que é passageiro. Mas a lei de destruição, ela ocorre a todo dia e a todo momento aos nossos olhos, no nosso dia a dia. Da mesma forma que nós sofremos a lei de destruição, nós contribuímos para que ela se continue a sua jornada e a sua aplicação máxima. Animando formas, milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir a espécie humana o reinado da razão. Então, nós vamos, sim, quando nós olhamos os homens das cavernas, vamos assim dizer, os homens primitivos, aqueles braços longos, pernas curtas, o corpo coberto de pelo, é um aperfeiçoamento, é uma destruição desse estereótipo, é uma destruição dessa nomenclatura, desse exterior. O aperfeiçoamento do hoje do nosso corpo físico, ele vem de conhecimento. Hoje nós fazemos a aplicação da parte mais sutil, da parte mais etéreo, ainda não a quintessenciada, mas nós já aproveitamos os elementos que integram o planeta Terra exatamente para a composição do nosso físico. Mas ele também vai se destruir, como tudo na natureza.
tudo que é criação do homem morre. Tudo que é criação divina é para a eternidade, mesmo sofrendo as transformações. Não é que a pedra que nós olhamos, ela um dia vai ser um Cristo? Sim, por mais que nós neguemos. Ah, quer dizer que a goiaba um dia vai ser um espírito? Sim, mas também não precisamos simplesmente olhar. Nossa, eu comi um bife e essa vaca amanhã ou depois pode ser... Não, não é que vai ser da nossa família, não vai estar conosco no centro, na escola. Não é isso. Nós precisamos entender a lei de conservação necessária quando nós aqui estamos e compreender a lei de destruição, que é uma oportunidade de progresso e avanço para todos, inclusive o princípio espiritual. É da lei da natureza? É lei da natureza a destruição? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Vamos pegar um carvalho, vamos pegar uma árvore, o mogno. Vamos lá. Ah, você destruiu a árvore. Nossa, que crime! E é inafiançável, tá? Então, vamos lá. Mas nós temos móveis, cadeira, mesa, nós temos armários e tantos outros. E hoje temos ainda a necessidade do caixão, que é, né, o último veículo que nós vamos. Tá, mas é transformação da matéria, é transformação de um todo. Então, é preciso compreender, nós não podemos ser muito terra, mas também não podemos ser totalmente espiritualizados. A nossa condição terrena não nos permite viver de forma angelical. Nós temos que viver como seres humanos que atendem às necessidades do corpo físico e material, mas sem perder de vista o Cristo, a nossa referência de luz e de avanço espiritual. Se a regeneração dos seres se faz necessário a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Olha como Kardec é sutil. Ele aborda uma colocação para corrigir algo que os espíritos falaram. Se a regeneração, a transformação dos seres é necessária à destruição, por que, então, a natureza oferece os meios para que eles possam fazer a preservação da espécie e a conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Aí está, não existe milagre, existe um processo. Quando nós compreendermos o processo que é a vida e a reencarnação, nós vamos compreender e entender o propósito da nossa encarnação. Então, tudo confluindo para a nossa conscientização cósmica. Nós não estamos largados no universo. Nós estamos no planeta Terra para as lições que se fazem necessárias de um período de provas e expiações em que a Terra pode nos oferecer. A destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem responsabilidade diante dos demais seres vivos. Deixa eu ver se está aqui. Sim. Ao dizimar os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana,
seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. A destruição abusiva. Você pode derrubar uma árvore com um objetivo? Sim, construir uma rua, uma casa, para evitar uma tragédia? Sim, mas você não precisa destruir todo o parque, toda a floresta. É isso que ele está falando. Tudo tem uma razão de ser. Da mesma forma, por que essa dizimação em série? Porque muitos animais são sacrificados, são mortos, vamos assim dizer, para servir de alimentação, mal saídos ainda da criação. Falamos disso de algumas aves, por exemplo, que para atender certas necessidades, com 10, 15 dias hoje, estão sendo industrializados de várias formas. Muitos restaurantes, a título de iguarias, estão aí sacrificando a pesca predatória, determinadas espécies de animais, no sentido de simplesmente oferecer algo de diferente para atender às necessidades econômicas e os caprichos das criaturas. Então, essa lei de destruição, somente de acordo com os nossos interesses, sim, essa é prejudicial e será contado sob a nossa responsabilidade. Agora, essa destruição natural. Então, o que aconteceu no litoral norte, o que aconteceu no terremoto lá da Síria e da Turquia, é natural? É um flagelo natural, é um processo natural, em que o homem não tem como evitar. Nós não temos como evitar o que vai acontecer, nós teríamos como evitar as tragédias em relação à vida e os chamados transtornos. Mas sim, transtornos porque fechou rodovias, dificultou a locomoção, mas exatamente porque, se não passasse a estrada ali, se não tivesse residências ali, haveria simplesmente a terra sendo ali remanejada para um outro local e ninguém nem daria importância. O que levou e chamou a atenção foi por causa das vidas que foram ceifadas dentro dessas condições. Com relação à destruição dos animais, o homem tem direito de aplicar a destruição, regulado à medida da necessidade de prover a sua alimentação e segurança, sendo que o abuso jamais foi direto. Hoje, como nós vamos fazer com as indústrias alimentícias e que tem exatamente na carne, no abate dos animais, frigoríficos e outros tantos, o processamento dessas carnes? Então, temos sim espíritos que estão ali trabalhando, da lei do trabalho, estão trabalhando, são remunerados nessas condições. Por que que nós não criticamos, por exemplo, os funcionários de um cemitério? Eles também estão ali, eles estão sendo remunerados pela morte? Não, claro que não. Não podemos raciocinar dessa forma. A doutrina espírita, ela mostra para nós esse equilíbrio, essa harmonia entre razão e sensibilidade, entre amor e caridade. Então, fazer uso da razão e da lógica não nos impede de sermos suscetíveis e ter a sensibilidade necessária para compreender o todo da nossa existência. Atividades que ultrapassam as necessidades mostram a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável pelos abusos que tenha cometido. Sim, precisamos ir desta forma, mas o abate, como ele está ocorrendo, precisa dessa forma, com armas de fogo, com choque. Quando ele fala predominância da bestialidade, é que muitos animais que são abatidos, eles ainda estão, vamos assim dizer, ainda está ali semivivos e já estão sendo esquartejados, já está sendo ali, todos eles
separados ali de acordo com os cortes que se fazem necessários. Isso é uma bestialidade. Precisa ser abatido, precisa da carne, precisa do comércio, precisa do trabalho, mas por que não oferecer condições dignas para que isso possa ocorrer? Alguns povos têm escrúpulos com relação à morte de animais. Muitas vezes, muito mais por temor supersticioso do que por caridade. Aqui é só uma ilustração, mas porque em determinadas regiões, a vaca, porque uma rainha que foi muito adorada, que fez muito pelaquele povo, uma lenda dizia que ela ia voltar como uma vaca. Tudo bem, nós respeitamos isso, mas significa que a doutrina espírita não chegou lá, porque nós sabemos que o espírito não retroage, o espírito não volta. Então, independentemente de ser um malfeitor, de ser um assassino, um pedófilo, ele não vai voltar numa condição de animal. Ele vai voltar, sim, a espiritualidade tem meios de fazer com que ele faça a devida reparação, restringindo-lhe movimentos e tendências, mas não como animais. Agora, nós respeitamos? Sim, mas é muito mais uma crendice, uma superstição e um misticismo do que uma preocupação em relação à lei de destruição. Entre os homens da terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepõe a matéria. Assim, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelecto e moral. À medida em que nós vamos avançando espiritualmente, sabemos que o espírito é imortal, que o espírito é eterno, que existem mundos puros, mundos felizes, mundos angelicais, que o nosso cérebro físico hoje, nós fazemos uso de menos de 3% da nossa capacidade de raciocínio, mas que nós vamos um dia estar nesta condição de, como mais uma vez, uma referência, Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, entre outros espíritos que têm toda uma preocupação, não só com os seres humanos, mas com todo a sua volta onde eles se encontram. Então, essa necessidade de destruição existe em várias formas. Então, você pode pegar 3 ali na região do Brás, ali, onde tinham muitos dos funcionários da antiga rede ferroviária, né? Se destruiu 4, 5 casas que eram de um dos funcionários e levantaram ali, construíram verdadeiras torres e edifícios para moradias. Quantas pessoas moram? Quantos espíritos estão ali usufruindo daquilo que estava muitas vezes ao abandono? Ali. Então, nós temos que ter olhos de ver para tudo o que acontece à nossa volta. Foi uma destruição para que oferecesse melhores condições para os espíritos que estão chegando. Em seu estado atual, tem o homem direito limitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, limitado sobre a destruição dos animais, quantos hoje, se as leis humanas estão aperfeiçoando, nós temos que trabalhar para que cada dia elas se aproximem das leis divinas. Quantos animais morreram em circos? Mas quantos animais morrem hoje em zoológicos e parques? Quantos de nós já pagamos ingresso para poder ver animais ali enjaulados? Animais restritos a pequenos territórios e a pequenas situações.
O tempo de vida deles vai ser como se eles estivessem em liberdade? Claro que não vai ser limitado. Isso também funcionaria. Mantenha-se nas prisões, presídios e casas de detenções, por isso que tem um limite para que a criatura fique presa e em condições. A mesma forma está dizendo aqui. Só que o homem tem esse raciocínio. A periculosidade está na razão direta do mal que ele pratica. Mas por que ainda temos zoológicos, parques? Por que ainda temos os safaris vivendo dessa forma? Não seria esse o abuso que os benfeitores estão falando? Os flagelos destruidores. Sendo a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, Deus permite a ocorrência de flagelos destruidores para fazê-los progredir mais depressa, consumando em alguns anos o que levaria muitos séculos. São os desastres coletivos, são os desencarnes coletivos. Então, se fosse esperar a morte natural, seguindo o seu processo natural como tem, só que esses espíritos, quando reencarnaram, já eram sabedores desse gênero de morte, onde eles foram reencarnar e onde estão. Então, quando tem esses maremotos, terremotos, tsunamis, como o da Indonésia, onde morrem milhares de criaturas, estão retornando, é uma oportunidade de milhares de outros espíritos mais evoluídos, melhores preparados, com mais conhecimento, com mais disponibilidade de aqui chegar. Então, algo que poderia levar 5, 10 anos simplesmente para fazer, em uma semana é resolvido. De repente, um progresso que para chegar numa determinada região levariam 300, 400 anos, em 5 anos se resolve. Porque essa coletividade expiou o mal que tinha, reconciliaram-se com a lei divina, retornam à pátria espiritual para os novos aprendizados, e esses espíritos imigram para não ocupar este lugar, mas para dar continuidade e fazer avançar o mundo terreno, o mundo moral e o mundo espiritual a que nós estamos sujeitos. Se o homem compreendesse a vida como ela realmente é, entenderia o pouco que esses flagelos destruidores representam em relação ao infinito, pois essas vítimas, em outra passagem pela carne, serão amplamente compensadas se souberem suportar o seu sofrimento sem murmurar. Não é que eles estão escolhidos a dedo, não é que, olha, você vai morrer assim, você vai desencarnar assim, mas da próxima vez você vai encarnar na França como um filósofo. Não, não é esse tipo de milagre. Resignação é a palavra da lei de destruição. Resignado é não reclamar, é não murmurar, é não blasfemar. É compreender que nós somos os aflitos que serão consolados, que nós somos os que choram e que esses serão do reino dos céus. Chora porque sabemos por que choramos, qual é o choro é o efeito daquilo que causamos. Então, esses espíritos partindo, eles estão se reconciliando com a lei divina. E numa próxima encarnação, virão em condições materiais e espirituais melhores do que a atual que eles deixaram. Os flagelos destruidores, muitas das vezes, têm uma utilidade física ao mudarem as condições de uma região, o que, entretanto, só resultará em bem para as gerações vindouras. Guerra do Iraque, Estado Islâmico, mais uma vez, terremoto da Síria e da Turquia, tudo
Tudo isso que hoje parece desastre, tudo isso que aos nossos olhos é apenas destruição, muitas vezes pobreza, miséria, tudo isso precisava ocorrer? Sim, mas não para essa geração, não para esses espíritos, mas para os espíritos que virão em sequência, para os espíritos que virão as futuras gerações. Todos os lugares do planeta Terra precisam ser habitados. Os Greenpeace da vida, Mata Atlântica, pode espernear, sim. Vão, sim, as geleiras vão derreter, a Amazônia vai perder muitas árvores, o Pantanal vai ser invadido por uma série de coisas, o deserto do Saara e do Atacama todos os lugares vão ser povoados. Vai vir espírito que vão aprender a viver no deserto. Nós não temos os esquimós que vivem lá a 30, 40 graus abaixo de zero? Então, por que não podemos ter aqueles que vão viver a temperatura de 50 e 60 graus? Não somos nós que estamos falando, é a doutrina espírita. Os espíritos que virão habitar essas regiões têm amplas condições de desenvolvimento, fazendo avançar o planeta Terra. O próprio planeta Terra está na lei de destruição. Hoje a ciência fala 5 bilhões de anos, não importa, mas a Terra, daqui 5 bilhões de anos, será absorvida pelo Sol. A Terra não vai chegar a mundos angelicais, a mundos felizes. Em 5 bilhões de anos, não tem essa condição. É o processo de destruição. Onde nós vamos ficar? Com certeza, a misericórdia divina e o amor de Jesus vai nos oferecer um outro planeta. Não aconteceu isso com os capelinos? Então, tudo está se transformando, se modificando para melhor. Alguns há que são de caráter geral, os flagelos destruidores. Alguns há que são de caráter geral e estão nos decretos da providência. Contra esses, o homem nada pode opor, somente lhe restando submeter à vontade de Deus. Então, não adianta espernear porque houve isso, porque houve esse cataclisma, porque houve aqui essa situação ou outra. Não, se está na providência divina, cabe a nós aceitar e simplesmente não reclamar. Tem um porquê e nós ainda não conseguimos compreender. Kardec comenta que, havendo soado a hora da partida, a morte virá de qualquer modo, por causa comum ou por meio de um flagelo. A única diferença é que, nesse caso, um maior número parte ao mesmo tempo. A morte, o GPS funciona direitinho e eles vêm. E outra coisa, a morte que nós culpamos, a morte se transformou na grande vilã. Mas a morte, ela é apenas uma funcionária. O patrão da morte chama-se tempo. E quando findou o tempo, o patrão chama sua funcionária mais efetiva, a morte, e fala para ela, vai lá e traz este, essa ou aquele. Não adianta discutir com ela. Ela é uma funcionária, ela obedece ordens, ela tem ali alguém a quem ela precisa, sim, a se reportar. A diferença, como ele está falando, nós podemos ir só em relação à morte, morrermos sós, desacompanhados, o que ele está dizendo, ou retornarmos, como foi o caso da pandemia pela Covid, onde muitos retornaram praticamente ao mesmo tempo. Ressalta ainda o codificador, que o homem tem encontrado na ciência os meios de impedir ou atenuar muito desses flagelos, que não fará pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência.
aliando aos cuidados de sua conservação pessoal a caridade para com seus semelhantes. Então, Kardec, ele está dizendo, hoje a ciência, a tecnologia, hoje o aprendizado, nós já conseguimos impedir muitos desses flagelos. Por quê? São avisos que está chegando uma tempestade, a possibilidade de um terremoto, de um maremoto, um vulcão que vai entrar em erupção. Tem muita coisa que hoje já pode ser previsto e tomadas as devidas precauções para que, vamos assim dizer, os flagelos sejam menos. Sim, é possível. Então, é isso que ele está falando. Quando nós fizermos uso desses recursos da nossa inteligência e pensando também no próximo. O grande problema nosso em relação ao próximo chama-se orgulho e egoísmo. As pessoas confundem muitas vezes as suas necessidades como direito de passar sobre aquilo que é comum ou coletivo. Crueldade. O assassinato é um grande crime perante Deus, pois tira de um semelhante a oportunidade de uma existência de expiação ou de missão necessária à sua evolução espiritual. Deus deu a vida? Somente Deus pode tirar. Então, o assassinato, sim, nós estamos tirando a oportunidade daquela criatura cumprir os desígnios divinos da sua existência. Deus, que é justo, julga o fato mais pela intenção do que pelo resultado. Somente a necessidade de agir em legítima defesa pode explicar a sua prática, desde que o agredido não possa preservar sua vida sem atentar contra o agressor. O assassinato é crime aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. A legítima defesa tem o atenuante junto a Deus? Tem, até porque ninguém deve colocar o pescoço naquele que está oferecendo a corda. Mas a legítima defesa nós devemos sempre ter. Posso ter legítima defesa, mas eu tenho que fazer de tudo para preservar a vida do agressor. Então, muitas vezes porque passa a ser execução. Se ele estava desarmado, se ele já estava dominado, se tinha condições de você se manter sem que tirar-lhe a vida, tudo isso nós temos que entender. É a lei de destruição, mas nós temos condições de raciocinar sobre ela. Durante a guerra, não tem o homem culpa pelos assassinatos que pratica, constrangido pela força. Todavia, é culpado se o comete com crueldade, sem levar em conta o sentimento da humanidade. Quando você coloca os conquistados, quando você coloca os derrotados em uma condição de humilhação, muitas vezes tirando-lhe a vida, os abusos, hoje a moda é abusos sexuais contra as classes que foram dominadas. Então, tudo isso é levado junto a Deus como crueldade. E isso, sim, será colocado no prontuário de cada um de nós. Kardec comenta que, apesar do progresso social ainda deixar muito a desejar, seria injusto para com a sociedade moderna não se ver um progresso nas restrições à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados. Por mais barbárie, por mais violência, por mais truculência que nós presenciamos ainda hoje, nós temos que ver que há um progresso. Há uma humanização em todas essas leis de destruição, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa existência. O que nós temos que perguntar não é se o fulano fez, se ele merece isso, se ele está pagando pelo que fez. Nós temos que perguntar o que eu posso fazer para que isso não volte a ocorrer, para que tenhamos um mundo mais justo e mais fraterno.
Outros meios de o homem preservar sua vida, como determina a lei de conservação, que não matando. Além disso, deve-se sempre garantir ao criminoso o direito ao arrependimento. Não foi isso que Jesus fez lá com Dimas e Cláudio, que foram crucificados juntamente com ele? Em outras épocas, mortes aconteciam em nome da justiça e até da divindade, o que era considerado natural, as guerras santas, as guerras em nome de Deus. Assim, o que numa época é considerado justo, em outra parece bárbaro, pois as leis humanas mudam com o progresso, até ficarem de acordo com as leis divinas. Estas sim eternas, e é essa a nossa contribuição. É para isso que nós estamos a caminho da luz. Quando o homem aplica a pena de morte em nome de Deus, na verdade, ele está pretendendo tomar o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que agem assim estão longe de compreender Deus, terão que expiar estes assassinatos. Nós queremos ser Deus, mas não conseguimos compreender a sua essência. E se fosse um parente, se fosse um familiar, se fosse alguém que nos é muito querido, se não nessa, de outra encarnação. Então, a lei de destruição, assim como a lei de conservação, é para nós motivo de estudo, de reflexão e de entendimento, para que todos nós possamos compreender. Conservar a nossa vida não significa destruir a do outro. Uma alimentação sadia, saudável e necessária não significa dizimar vidas. Ah, mas Jesus falou que era para comer peixe. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada de que Jesus proibiu de comer carne, porco, bife e mandou comer cenoura. Cenoura também é morte, beterraba também é morte. Tudo aquilo que a gente tira da vida é morte. Nós também estamos nos alimentando da morte. O pé de alface que saiu da terra é morte. A diferença é que o reino vegetal, ali, nós temos ainda princípio espiritual. Não tem um princípio inteligente. A pedra é simplesmente ali uma agregação. Então, nós temos que compreender a mesma forma a destruição. Agora, imagine se nós não tivermos, deixa a sua casa lá, se você não mata barata, se você não mata o pernilongo, se você não... Daqui chega uma hora em que você vai ter que deixar o seu lar, a sua casa ou apartamento, porque os insetos proliferavam. Isso é uma lei de destruição? É uma lei de destruição que visa o nosso bem-estar, que visa a nossa saúde. É para isso que nós estamos aqui. Então, ser espírita não é coisa fácil. Estudar a doutrina espírita e compreender os seus postulados é mudar a nossa conduta e a nossa forma de viver. Não para adquirirmos asas angelicais, mas que possamos ser a cada dia criaturas melhores, porque é esse o nosso objetivo, é esse o nosso ideal.